E o título da mensagem hoje não é como ser um bom pai. Poderia ser, não é? Dicas para ser um bom pai. O que a Bíblia fala a respeito da paternidade? O título da mensagem hoje é como ter o melhor pai de todos. Existe essa possibilidade? Será? Como ter o melhor pai de todos? Você já parou para pensar nisso? Você já reclamou a respeito do seu pai terreno? Você está do lado dele, é claro que não vai se entregar, tá? Você confirma quietinho. Poderia ter o pai do fulano é tão mais legal. O pai do fulano é mais rico. O pai do fulano faz aquilo. Meu pai nem dá atenção para mim. Agora o pai do João, o pai do Fernando, o pai do Francisco, esses. Por que Deus me deu esse pai? Quando seu pai nega alguma coisa para você, né? Poderia ter sido o outro, né? Por que minha mãe foi escolher esse cara? Às vezes a gente cai nesse pecado, né? Cai nessa murmuração. E o título da mensagem hoje parece meio doido, né? Como ter o melhor pai? É possível escolher o pai, então? É possível. De antemão aqui eu já falo para você, é possível. É possível nós escolhermos o nosso pai. É possível sim, mediante algumas condições. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Mas maravilhoso Jesus. João capítulo 1, eu vou do verso 10 até o verso 14. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 diz assim: aquele que é a palavra, na versão antiga, aquele que é o verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, ou através dele, ou por ele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Triste isso, né? E aí o verso 12 vai trazer uma esperança tão linda. Vai dizer o seguinte: apesar da palavra ter se manifestado e daqueles que eram seus não terem recebido, contudo, entretanto, portanto, poderia ser qualquer uma dessas palavras aqui para traduzir o início do verso 12. Na minha versão está contudo, na revista corrigida está o mas, se não me engano. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Como ter o melhor pai de todos, os quais não nasceram por descendência natural, não, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Como ter o melhor pai de todos? Eu começo aqui com a parte mais interessante da mensagem logo no início. O maior acontecimento de toda a história não foi a Revolução Francesa, não foi o descobrimento do Brasil, nem de longe, nem assoviar eu consegui aqui. Não foi a década de 70 ali que deu o título do tricampeonato brasileiro, não foi o maior acontecimento da história, né? Nem o mundial do seu time, né? Ou aqueles que não têm mundial, sei lá, o título do seu time. Agora, qual foi o maior acontecimento da história? E aí os historiadores poderiam se juntar, talvez, eu acho que a maioria deles, possivelmente, a dizer: Michel, o maior acontecimento da história foi quando o homem pisou na lua. Imagina a tecnologia envolvida nisso, foguete, toda aquela preparação, o mundo inteiro parou para assistir aquela transmissão. A corrida espacial foi ganha pelos Estados Unidos contra a União Soviética, e o homem pisou na lua. Esse foi o maior acontecimento da história, sem dúvida. Talvez a maioria batesse o martelo para esse acontecimento. E aí o Billy Graham, ele tem uma frase que nos ajuda a entender o maior acontecimento da história. Ele diz assim: o maior acontecimento da história
não foi quando o homem pisou na lua. O maior acontecimento da história foi quando Deus pisou na terra. Aleluia, né? Que coisa linda. O maior acontecimento da história é esse que está aqui no verso 10. Aquele que é a palavra, ou seja, o verbo, o próprio Deus. E o mundo foi feito por intermédio dele, aquele que fez o mundo, aquele que criou o mundo. Sem ele o mundo não existiria. Mas esse mundo que por ele foi criado não o reconheceu. Olhou para ele e falou: não, esse não é o Criador. Não, eu não o recebo, eu não o aceito em meu coração. Não, nada disso. O maior acontecimento da história, quando Deus pisa na terra, olha só, o verso 14, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, o Deus Todo-Poderoso que criou o universo, veio no ventre de Maria, ele era um homem, viveu entre nós. Eu fico imaginando, na Santa Ceia, a pastora Regina que fez, e ela trouxe aquela passagem, que Jesus Cristo cantou um hino, e eles foram embora, e aí eu falei com a Gabi, falei: amor, imagina Jesus cantando. Você já imaginou isso? O Deus que criou as cordas vocais cantando, o Deus que criou o universo cantando, o Deus que trouxe à existência os maiores cantores da história cantando, o Deus que sustenta o universo com a palma de suas mãos cantando uma música. Gente, deveria de ser uma das maiores experiências do mundo. Tantas pessoas gastam milhares e milhares de reais para ver esses artistas que nós temos hoje. Imagina o Deus que criou os céus e a terra, Jesus Cristo, cantando uma canção. Eu creio que os apóstolos nunca esqueceram disso, por isso que eles registraram. Jesus, depois de ter cantado um hino, ele foi cumprir a sua missão. Imagina os mínimos detalhes do que é Deus fazendo as mínimas coisas. Você já pensou nisso? Imagina Deus na tua casa. Imagina Deus fazendo um feijão com arroz. Ah, Michel, você está blasfemando. Não estou. Ele possivelmente deveria, em algum momento, pode ter ajudado a mãe dele lá na cozinha, a Maria. Com certeza, pelos relatos que a gente tem, ele ajudou seu pai. Imagina Jesus como carpinteiro, as peças que Jesus fazia. O próprio Deus que criou a madeira, o próprio Deus que criou o universo, fazendo ali uma obra de marcenaria, de carpintaria. Imagina as obras lindas que começaram a sair daquela carpintaria. Imagina como era impressionante. Imagina Jesus fazendo arroz e feijão. Não era a cultura deles, mas trazendo para nós. Deveria de ser o arroz e feijão que ia dar show no arroz e feijão do Jacan, né? Imagina ele brincando com os amiguinhos. Acho que a mãe ali, acho que Maria não precisava nem chegar, ele mesmo já pacificava a situação. Falou: não, empresta um brinquedinho aí, vamos lá, vamos arrumar essas coisas. E aí o que João está dizendo? Eu tive essa experiência, o maior acontecimento da história foi testemunhado por mim. Eu vi aquele que é o Deus Todo-Poderoso se tornar carne, viver entre nós, habitar entre nós, e aí ele dá a expressão: eu vi a sua glória. Imagina toda a glória, toda a qualidade, todo o atributo, toda a característica de Deus. João está dizendo: eu vi isso. Na carta dele, no capítulo 1, ele diz assim: que meus olhos viram e minhas mãos apalparam. Ele ouviu o coração de Deus bater. Coisa mais linda, né? Depois disso, se desenrola a história, mas nada vai ser tão interessante quanto isso. Continuando, nós descobrimos uma coisa aqui nessa passagem: não são todos os homens e mulheres filhos de Deus. A gente acostuma, no português básico, não é verdade? Oh, filho de Deus, oh, aquele lá é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. A gente aqui tem religião diferente, o outro está lá, o outro faz isso, mas todo mundo é filho de Deus, estamos juntos aqui, irmãozada toda, todo mundo filho de Deus, porque Deus fez todo mundo. Não, não é isso. A gente descobre de uma maneira bastante clara que depois da queda, depois desse desligamento, esse processo de filiação se perdeu. A filiação, ela vai ter duas características principais aqui. Ela vai ter a característica de semelhança de natureza. Ou seja, eu sou parecido com meu pai. O meu irmão é mais parecido com meu pai ainda. Estava conversando hoje de manhã com minha mãe. Mas a gente é parecido com ele.
nós descobrimos que nós temos uma natureza parecida, ou seja, se fizermos um exame de DNA, vai aparecer lá, Olívia é o pai do Michel. Nós temos semelhança, então filiação envolve semelhança. Segunda coisa que filiação envolve, direito. Então, tanto eu quanto o Gu, nós temos direitos como filhos. Então, se um dia, queira Deus que muito longe ou apenas no arrebatamento, o nosso pai nos deixe, consequentemente, eu e ele, nós temos direito à herança do meu pai, porque nós somos filhos, tá? E o pai, ele tem obrigações legais para com os filhos. Existe um relacionamento entre pais e filhos que caracteriza isso. Então, meu pai se relaciona conosco e nós nos relacionamos com ele. Existe uma semelhança de natureza e existe direito. Relacionamento, semelhança de natureza e direito. Guarda isso bem rápido, que a pregação aqui, ó, né? Não vou me alongar nisso. Então, isso faz com que alguém seja filho de outro. Por que que o mundo não é filho de Deus? Se Deus criou o mundo, o fato de criar não incide, em termos teológicos, práticos aqui, em filiação. Porque quando Deus cria o homem, Deus o cria à sua imagem e semelhança. Michel, então é filho. Me pegou, hein? Quando Deus cria o homem, Ele vai todo dia conversar com o homem. Então tem relacionamento. E Michel, e agora? Quando Deus cria o homem, além de relacionamento e de semelhança de natureza, Ele diz assim, tudo isso aqui é teu, ó. Domine sobre os peixes, sobre as aves. Tem herança. Se tem semelhança, relacionamento e herança, então Adão, ele está numa condição de filho. O que Adão faz? Adão peca. Depois que Adão peca, o relacionamento para. Deus não vem mais toda tarde conversar com Adão. Então eles não têm mais relacionamento depois do pecado. Depois do pecado, Adão não tem mais o direito do jardim. Ele é expulso do jardim. Ele não tem mais herança, ele não tem mais direito. Depois do pecado, Adão, ele não se torna semelhante a Deus. Ele começa a entrar no pecado, na depravação. Consequentemente, ele não tem mais a mesma essência, a mesma natureza. O pecado desliga esse processo de filiação. Então, como todos nós pecamos, ninguém mais é filho de Deus. Então, não me venha com essa, todo mundo é filho de Deus. Esqueça esse conceito errado. Você pode ter o melhor pai de todos, é aí que eu quero chegar. Nós vemos aqui, no verso 12, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Para ser filho precisa o quê? Semelhança, relacionamento e direito. Eu recebo Jesus, eu reconheço Jesus, eu tenho relacionamento. Eu tenho aqui, consequentemente, o direito. Eu tenho relacionamento, eu tenho o direito, o Espírito Santo entra dentro da minha vida e começa a me regenerar. Eu tenho semelhança. A partir do verso 12, a palavra está dizendo o seguinte: olha, vocês foram desligados, vocês não são mais filhos. Não é essa história do mundo inteiro ser filho de Deus, não. Você entendeu isso errado? Mas, se você crer e se você receber, você vai se tornar filho de Deus. E é aí que fica a ênfase da minha mensagem hoje. Obrigado. Aí que entra a ênfase da mensagem de hoje. Se você crer e se você receber, você se torna filho de Deus. O convite que eu faço para você é muito simples. Eu não sei como foi o seu pai terreno. Meu pai, pela graça maravilhosa de Deus, é uma pessoa extraordinária. Mas pode ser que você não tenha tido a mesma sorte que eu tive. Pode ser que o seu pai ele tenha ido embora muito cedo. Você teve pouco relacionamento com ele. Talvez o seu pai não quis ter um relacionamento com você. Então esse processo de filiação foi quebrado. Talvez você tenha problemas com o seu pai que você não consertou até hoje. Como que nós vivemos em relação a isso? Vou dizer algo, igreja. Quando você para analisar o comportamento humano, toda a psicanálise, a partir da descoberta de Freud a respeito do inconsciente,
quando ele começa a desenvolver as suas teses, uma figura principal, sabe qual que é? Dentro da teoria psicanalítica de Freud, não é a mãe. A figura principal é o pai. A figura do pai e a relação do pai vai influenciar, segundo a psicologia raiz aí, vai influenciar se aquela criança, aquele indivíduo vai ter problemas psicológicos ou não, vai sofrer algum dia de psicose ou não. O relacionamento com o pai, o relacionamento com o pai é fundamental para a emancipação e para tantas outras coisas. E nós vemos várias estatísticas de quando não existe esse relacionamento paterno, como isso é quebrado. Por que quando nós vemos aquelas reportagens de jovens naquelas casas de detenção, nós vemos mães, não vemos pais? Ah, porque os pais são durões. Não, porque os pais são ausentes. Possivelmente, se tivessem tido pais, eles não estavam naquele lugar. A culpa não é da mãe, a culpa é do pai que se ausentou. A ausência do pai, o fato de não haver um pai honrado, de não haver um pai digno, de não haver um pai que cumpra o seu papel, não apenas de semelhança de natureza, mas de direito e também de ligação. Isso causa vários problemas. E aí o que nós chamamos hoje na igreja? As pessoas, elas vêm com esses problemas na igreja, e nós dizemos assim, existe um termo hoje, que ela vem com um espírito de orfandade. O que é aquilo? Ela sofreu e ela não teve aquela referência paterna, ela não tem um melhor pai, ou ela não tem um pai minimamente razoável, e ela começa a ser uma pessoa carente, porque falta alguma coisa. O pai não supriu aquele lugar, então ela começa a procurar relacionamentos muito cedo. Ele começa a procurar relacionamentos muito cedo. Falta identidade, falta colocação, falta satisfação. Tudo isso porque não teve a figura do pai. E o que eu estou dizendo para você, igreja? Qual que é uma grande revelação do Evangelho? Não viva no seu passado, as coisas velhas já se foram. Eu não estou falando aqui para trazer feridas antigas para a tua alma, não. Eu estou falando aqui para trazer esperança para a tua vida, para viver tudo aquilo que Jesus Cristo já conquistou para você, e nós ainda não vivemos, por não conhecermos. Existe um testamento, existe uma promessa, tudo pronto. Igreja, hoje é dia de você tomar posse disso. Não é tempo de lamentarmos aquilo que não tivemos, mas é tempo de celebrarmos aquilo que nós podemos ter em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que ele está dizendo aqui? Alguns não receberam Jesus. Receber aqui não é simpatizar, tá? Quando a gente vai para o termo e para a cultura hebraica, grega, receber e crer era seguir. Era nos nossos dias fazer parte de uma igreja. Era obedecer Jesus, tá? Isso é receber. Se a pessoa fala que recebe, que crê e não faz isso, ela não recebe e ela não crê nada, ela apenas simpatiza. Receber e crer é aceitar todo o conjunto que vem com ele. E nós chegamos nesse ponto, igreja. Aqueles que receberem, aqueles que crerem, eles têm o direito, ou seja, é garantido. Quem que garante esse direito? O juiz de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo, você que está me assistindo, você pode sair desse lugar de coitadismo, você pode sair desse lugar de tristeza, de acomodação, de prisão ao passado, de reclamação, de dor, de disputa. Para de disputar com os outros, para de se comparar com os outros. Você é filho de Deus, e essa é a maior virtude que você tem. A gente fica muito preocupado, igreja, em conquistar as coisas, não é verdade? A gente fica preocupado em conquistar as coisas, mas quando você entende que você é filho de Deus, contudo aos que o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando você entende isso, você se torna filho de Deus, você tem todas as coisas. Romanos capítulo 8 vai dizer que você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo. Então eu não disputo mais, porque meu pai tem tudo. Eu não fico mais chorando pelos cantos, porque eu tenho o melhor pai de todos.
eu não fico mais disputando com o irmão que está do meu lado, porque eu sei quem eu sou, eu não sou confuso em relação à minha identidade, porque eu sei que eu sou filho de Deus, que eu sou filho amado, que eu sou restaurado, que eu sou salvo, que eu sou redimido por Ele. A maior virtude que você tem é ser filho de Deus. Se você tem Jesus, você tem tudo. A gente precisa despertar para isso. Chega da gente ficar numa prisão. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, grande exemplo, e aí nós vemos Jesus Cristo naquele batismo maravilhoso, que momento lindo. E aí uma voz do céu diz assim: este é o meu filho amado, em quem me alegro. Jesus, ele já tinha morrido na cruz ali, Jesus já tinha feito os milagres ali. O que Jesus já tinha conquistado naquela hora, em termos humanos? Em termos divinos, tudo dele, claro, mas em termos humanos, ele já tinha zilhões de seguidores ali? Não, nem os discípulos ele tinha destacado ainda. Ele já tinha ressuscitado morto? Não. Ele tinha ressuscitado Lázaro, e então ia conhecer Lázaro bem depois. Mas o que Jesus fez para Deus olhar para ele e falar assim: você é meu filho amado, em quem eu me alegro, quem minha alma se compraz? Por que Deus olha para ele e fala isso antes dele ter conquistado as coisas no sentido humano? Porque para Deus não importa o que nós temos, para Deus não importa o que nós conquistamos, para Deus importa o que nós somos. E você é filho, e você é filho amado. Não fica preso atrás de conquista. Quando eu conquistar, quando eu tiver, quando eu conseguir, quando eu fizer. Não, você é filho agora. E João estava tão preocupado em trazer essa verdade da filiação aos que crerem. Então o que eu preciso? Eu preciso crer e receber Jesus, eu preciso crer e receber esse nome. Em João capítulo 20, verso 31, o apóstolo João fala porque ele escreveu esse livro. Ele diz assim: eu escrevi essas palavras para que, lendo essas palavras, vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e crendo tenham vida em seu nome. O que João está falando? Eu escrevi isso daqui, sabe por quê? Porque um dia o Michel vai ler, lá no Dia dos Pais. Ele não vai ficar preocupado em falar para você como ser o melhor pai. Sabe por quê? Às vezes você não é o pai que você deveria ser, porque você ainda é órfão, porque você ainda não recebeu essa filiação, porque você ainda não tem convicção da sua identidade, porque você está correndo atrás de ter, enquanto Deus está preocupado com que você seja, e você já é filho. Deus quer te dar uma palavra de satisfação, de conforto. Ele quer tomar você nos seus braços. Ele quer te dar uma certeza: filho, para de correr atrás do vento, para de me adorar para conseguir coisas, para de insatisfação, começa a me adorar, a me amar. Você já é meu filho, você tem tudo, tudo é teu, eu conquistei tudo para você. Por que os apóstolos e discípulos, eles caminhavam em tanta alegria? Porque eles sabiam a herança que eles tinham. Igreja, saiba a herança que você tem. Ser filho de Deus não é uma expressão: filho de Deus é. Ser filho de Deus é ser co-herdeiro com Cristo. Ser filho de Deus é ter o Todo-Poderoso olhando para você, se relacionando com você, criando semelhança em você e te dando um direito. Nós somos adotados, o Espírito clama: Abba, Pai. E para encerrar, a igreja, eu me alonguei no tempo, mas eu creio que foi um direcionamento do Espírito, para a gente liberar esse novo lugar de encontro com Deus. Eu não sei qual é o seu relacionamento com o seu pai, mas eu sei que você pode ter o melhor pai de todos essa noite. E o melhor pai de todos é aquele que está dirigindo a minha boca nesse instante, para trazer essa palavra de vida para você, para trazer essa palavra de restauração. E quando Jesus faz, e aqui eu estou encerrando, nem precisa abrir, quando Jesus faz ali aquilo que seria o seu resumo teológico, a oração, o como orar, é um resumo teológico, é apontar o que você crê, louvor, se quiser se preparar, é apontar o que você crê, o que você acredita. E aí eu fico imaginando, igreja, se você pudesse dar um atributo para Deus,
eu chegasse para você, entrasse na tua casa, estou entrando na tua casa, e falasse assim, fala aí, você só pode falar uma característica de Deus, qual que você falaria? Pensa aí. Uma só. Aí eu falaria que Ele é Senhor. Adoro o Salmo 23, né? Senhor é meu pastor. Eu falaria que Ele é meu pastor. Eu falaria que Ele é o Senhor dos exércitos. Sempre que eu entro numa encrenca ali, Ele me tira. É o Senhor da peleja, da luta, ô glória, né? Eu falaria que Ele é Senhor e pronto, Senhor. E entre todas as possibilidades de descrever o Deus Todo-Poderoso, quando Jesus tem a oportunidade, Ele precisa escolher um atributo, uma característica, um nome, uma face, uma revelação. Sabe qual Jesus escolhe? Jesus inicia a sua oração. Eu creio que isso bradou no mundo espiritual. Eu creio que o inferno tremeu, que os céus se abalaram, que os anjos se juntaram, os discípulos arrepiaram nos pés, a cabeça, e Jesus fala, portanto orareis assim, vai sair agora a palavra que Jesus escolheu, o termo que Jesus escolheu. Jesus brada, Pai, a principal característica, possivelmente no hebraico, Abba, Paizinho. O que ele está dizendo? Eu quero que você se relacione com Deus assim como um filho se relaciona com o pai. Então, igreja, ore assim, viva assim, se relacione assim. Você tem um pai, não tem por que ter medo, não tem por que ficar preso no passado. Existe uma libertação, existe uma vida, existe uma identidade liberada para você, em nome de Jesus.